Lucas 22, 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Lucas 22, versículo 10. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Verso 11. E diga ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela tua misericórdia. Usa-nos, ajuda-nos, no nome de Jesus. O texto sobre o qual vamos meditar nesta noite tem como pano de fundo uma das últimas horas do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Judas já havia tramado a sua traição e a perseguição dos soldados já havia começado. A contagem regressiva para o terrível momento da cruz já tinha sido startada. Jesus experimentou algo que nenhum outro ser jamais havia experimentado até então. É muito importante que você saiba que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Como Deus, ele tinha ciência do projeto, da missão que ele veio cumprir aqui na terra. Mas como homem, ele se sentia perturbado, porque dentro de poucas horas viria sobre os seus ombros todo o pecado, toda a humilhação, todo o vexame da raça humana. Evidentemente que a maior preocupação do Senhor Jesus Cristo não era com a preparação para a morte na cruz, porque esta, diz o texto bíblico, que ele já estava pronto desde a eternidade. O que Jesus estava se ocupando naqueles instantes finais era com a preparação dos seus discípulos, seus amigos. A sua preocupação era como a igreja iria se portar diante de tudo que iria acontecer. Ele precisava fazer ajustes, passar ainda alguns ensinamentos, porque daí a poucos dias Judas iria traí-lo, ele seria julgado, ele iria morrer na cruz, e depois de 3 dias ele ia ressuscitar e voltar para a glória do Pai. Mas antes ele precisava dar instruções aos seus discípulos de como tudo deveria ser feito dali para frente. Aliás, todo o ministério se resume nesta preparação. Todo o seu investimento se resume nesta preparação. Dar instruções, passar orientações aos seus seguidores. E ele o fez durante 3 anos de uma maneira especial e maravilhosa. Foram várias parábolas, foram várias lições e ensinamentos para os seus seguidores. Mas o grande finale dos seus ensinamentos doutrinários, Jesus reservou para a celebração da Santa Ceia. A celebração da Santa Ceia, meus irmãos, era o fim da lei judaica, era o símbolo de uma nova aliança de Jesus com o seu povo. E para este evento que Jesus ia viver, em particular, com os seus discípulos. Como eu disse há pouco, neste último momento, este evento especial, ele reservou para estar com os seus discípulos. E de uma forma minuciosa, prepará-los, alinhá-los
aos princípios eternos, para que depois que ele saísse da sua ressurreição, que ele voltasse para o seio do Pai, a igreja pudesse seguir. Todo cuidado era pouco. Ele já estava sendo procurado pela guarda. Então ele chama Pedro e ele chama João, e ele dá a eles estas instruções: como eles deveriam agir para preparar a última ceia com seus discípulos. A principal instrução do Senhor Jesus a Pedro e a João foi justamente esta que está aí no versículo 10. Você fechou a Bíblia? Abra de novo. Quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Segue o homem que tem um cântaro de água. Em outras palavras, é isso. Existe nesta narrativa bíblica, irmãos, existem aqui algumas lições preciosas que nós precisamos aprender. E nesta oportunidade, eu queria meditar com você, subordinado ao que está neste texto. Jesus, em outras palavras, disse a Pedro e a João: sigam o homem com o cântaro de água. Você poderia repetir comigo? Siga o homem. Vamos lá outra vez? Outra vez. Siga o homem. Não, eu digo e vocês repetem. Siga o homem com o cântaro de água. Uma vez mais. Siga o homem com o cântaro de água. Quais lições, pastor, nós temos nesse texto? Deus procura homens diferentes. Deus procura um homem diferente como este, com um cântaro de água. Amados, na época de Jesus, a água era um produto escasso, difícil. Muitas famílias, ou melhor, poucas famílias tinham o privilégio de ter um poço particular. A maioria dos poços eram públicos. A maioria das pessoas dependiam desses poços. A população se servia desses poços em muitas regiões. Buscar água no poço não era uma tarefa fácil, porém era uma tarefa árdua, difícil. Às vezes era necessário caminhar uma longa distância até o poço de água, tirar a água do poço com uma corda e um balde, depois colocar essa água, encher o cântaro e fazer o trajeto de volta até a sua casa, com um cântaro cheio de água. Difícil, meu irmão. E para piorar tudo isto, este era um ofício específico das mulheres. Era muito comum nas cidades naquela época se ver mulheres transportando água em cântaros. Vinham de poços, ou iam para poços buscar água. Inclusive você pode procurar em toda a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo, e você vai ver que essa foi a única vez que se menciona um homem fazendo o trabalho de uma mulher: levar um cântaro com água de um lugar para outro. Tirar água do poço era um trabalho feminino. Difícil seria encontrar um homem carregando um pote de água nas costas, vindo de um poço. Jesus, quando mandou seus discípulos entrar em Jerusalém e procurar este homem carregando um cântaro, ele sabia disso. Por isso não seria algo tão difícil, porque na maioria das vezes era uma mulher que fazia isso. Mas se você vê um homem, ele não diz o local específico da cidade, a rua, ele diz: entrem na cidade, e quando entrarem, quando virem um homem carregando um cântaro com água, sigam este homem. Aleluia. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos? Jesus está procurando homens e mulheres diferentes. Deus procura homens e mulheres diferentes no modo de agir, no modo de falar, no modo de vestir. Homens diferentes que tenham fé, como teve Noé.
Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, e por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por causa da sua atitude de obediência e fé a Deus, ele não apenas salva a sua família, mas ele condena aqueles que não creram na mensagem, ele condena aqueles que não acreditaram no propósito de Deus para aqueles dias. Deus precisa de homens como Noé, Deus precisa de homens como Abraão, que segundo Hebreus capítulo 11, 17 a 18, diz o texto que pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. A promessa que Deus havia dado a ele, agora ele estava se entregando a Deus, sacrificando. Deus precisa nos nossos dias de homens e mulheres com este mesmo sentimento, que não prenda nada consigo, mas que entregue tudo para Deus, entregue tudo, até mesmo aquilo que lhe é mais valioso. Como Deus precisa de homens e mulheres com esse sentimento, como Deus precisa de homens diferentes que sejam humildes como Moisés. Êxodo capítulo 3, 10 e 12 diz: vá pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés porém respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus o chamou, e ele não se achou capacitado. E olha que ele tinha passado 40 anos no Egito, recebendo a melhor educação, recebendo a melhor qualificação. Inclusive ele era um dos nomes à herança, a se tornar, quem sabe, o próprio Faraó, pois ele era filho de Faraó, por adoção. Mas ele não se considera nada. Como Deus precisa de homens e mulheres que, mesmo capacitados diante do homem, mesmo qualificados, quando Deus os chama, eles se colocam debaixo da mão de Deus. Senhor, eu não sei fazer, eu não posso fazer, se a tua mão não for comigo, eu não consigo. Gente humilde. Ao contrário, o que nós vemos nos nossos dias são pessoas que qualquer qualificação, qualquer circunstânciazinha que ele tenha, ele já quer lançar em rosto, ele já quer dizer: não, porque eu posso, porque eu sei, porque eu fui formado, porque eu alcancei. Irmãos, para fazer a obra de Deus, nós não temos a qualificação. Quem nos qualifica é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui porque fiz seminário, eu estou aqui porque o Senhor me chamou e me qualifica, e vou dizer mais, todo dia. Não é uma qualificação que dura 40 anos, não, é todo dia. Ele acende a luz, e se eu abraço essa luz, ele acende outra no dia seguinte. Se eu não abraço a luz de hoje, possivelmente amanhã não haverá outra. É todo dia, é todo dia. Deus está buscando homens diferentes, que sejam valorosos como Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-las dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Todos os dias os medianitas entravam nas plantações, nos celeiros, incendiavam, roubavam. O povo era esvaziado de sua renda, do trabalho de suas mãos, todos os dias. É o que diz o texto. Um dia esse homem se levantou e disse: eu vou fazer o meu trabalho, ainda que eu tenha que malhar trigo em um lugar onde se pisa uvas, mas eu vou. E quando ele estava lá trabalhando, exposto inclusive a morrer nas mãos dos seus inimigos, os medianitas, um anjo apareceu e notou que aquilo ali era uma atitude de coragem, e não se conformou, não admitiu continuar naquela circunstância de prisão.
Irmãos, nós não podemos absolutamente, como servos de Deus, nos acostumarmos com o pecado, com a malignidade desta sociedade. Nós precisamos nos levantar e nos posicionarmos como fez Gideão. Gideão é um homem de coragem. Precisamos de homens assim, homens diferentes, honestos, tementes a Deus como Jó. O texto diz no seu livro, capítulo 1, versículo 1, que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele fugia do mal. Alguém que Deus identifica lá do céu e diz: olha lá fulano, onde é que é aquele lugar? Aquilo ali é no Gramacho, é lá em Caxias. Aquilo ali é na região próxima a Maranata, é no centro. Aquilo ali é mais para perto da Mangueirinha. Aquilo ali é lá na Mangueirinha. Olha, tem gente honesta lá, tem gente minha lá. Tem traficante, lá tem gente bandida, lá tem gente que está presa ao tóxico. Mas olha, quanta gente minha lá, olha lá. Gente minha, gente honesta. Olha na Câmara Federal, olha no Senado, olha aqui entre os vereadores do município, olha, só tem gente esquisita e suja, mas olha, tem gente minha lá, olha. Irmãos, nós precisamos dessa integridade onde estamos, seja na escola, na faculdade, no lugar onde trabalhamos, homens diferentes, que têm a coragem de pregar e sofrer pelo amor de Jesus, como Paulo, que foi até as últimas consequências, segundo Atos 9, de 15 a 17, o texto diz: Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e seus reis, e perante o povo de Israel. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E naquele mesmo instante, as escamas de Saulo caíram. O Espírito Santo se apoderou dele, e ele se tornou um dos homens mais valorosos da história do Evangelho. Se entregou totalmente, não colocou medidas nem limites para Deus, mas se colocou nas mãos dele, a ponto de entregar a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor. Eu sou o sacrifício, a minha vida será cheiro suave diante do Senhor. Nós precisamos de homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, que se coloquem nas mãos de Deus, que sejam diferentes como esses homens. Gente que é crente de verdade, gente que é crente convertida, crente que foi lavado no sangue de Jesus, que é diferente. Queridos, depois que nós aceitamos Jesus, nós não somos mais os mesmos. Nós agora estamos na contramão do mundo. Nós rompemos com o pecado, nós rompemos com aquilo que não agrada a Deus. Nós não podemos sermos membros do corpo do Senhor Jesus, da sua igreja, e continuarmos participando dos processos humanos, ouvindo suas músicas, participando das suas festas, envolvidos com as suas bebedeiras. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, agora é novidade de vida. Em outras palavras, nós rompemos com aquilo que não agrada a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve na carta, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 23, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É aí que mora o problema. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu preciso entender isso se eu quiser ter a bênção de Deus sobre a minha vida. Porque existem pessoas que estão pregando e ensinando que nós podemos tudo. Sim, eu posso tudo, sim, mas eu preciso avaliar se isso convém a alguém que nasceu de novo. Eu preciso avaliar. Sim, todas as coisas me são lícitas, mas eu preciso avaliar se vai edificar a minha vida, se vai edificar a vida do outro. Ah, que me importa os outros, dizem alguns.
Não, pode ser que não se importe se você fosse do mundo, mas você é de Deus. Você escolheu seguir Jesus e agora importa sim. A Bíblia Sagrada diz que a minha vida não pode escandalizar o outro. As minhas atitudes, as minhas escolhas não podem escandalizar o outro. Porque se escandalizar o outro, diz o texto, é melhor que eu amarre uma pedra no meu pescoço e me jogue no fundo do mar, de um rio. Por isso, eu preciso avaliar se edifica, se me convém. Jesus orientou os seus discípulos: quando vocês entrarem na cidade, procure um homem com um cântaro de água. Em outras palavras, procure um homem diferente, procure um homem que está fazendo a diferença. Queridos, ser diferente é fazer a diferença. E aí, eu tenho que te perguntar: você está fazendo a diferença na escola? Ou você se porta como todos os demais? Moça, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você não pode se portar como uma qualquer. Você é de Jesus. Você não pode lidar com o sexo oposto como um qualquer, como uma qualquer. O seu comportamento é diferente. O seu relacionamento é diferente. Relacionamento sexual para quem segue a Jesus é só no casamento. Sexo fora do casamento é pecado. A Bíblia bate veementemente sobre essa tecla. Por isso você não pode fazer sexo com seus amigos de faculdade, porque é isso que está fazendo essa sociedade maligna, pobre de Deus. Você escolheu Jesus. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Se antes você fazia isso, agora você é de Jesus. E você se guarda para Deus, e se guarda para o seu marido, para a sua esposa. E quando eu falo sexo fora do casamento, eu estou falando de adultério. Sexo é com a sua esposa, rapaz, marido. Sexo é com o seu marido. Nós estamos vivendo tempos onde isso virou uma bagunça. E eu vou lhe dizer uma coisa: por que eu estou falando assim? Pastor, mas é a igreja? Sim, a igreja. Um dos maiores índices de divórcio e de adultério no Brasil é de gente de igreja. É de gente que frequentava a igreja, que frequenta a igreja, que não respeita a si mesmo, não respeita a sua esposa, seus filhos, não respeita a Deus e não respeita a mulher do próximo. Eu vou lhe dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele é suficientemente poderoso para colocar temor no meu e no seu coração. Essas mulheres que estão aqui, elas não te pertencem. A única mulher que me pertence aqui é essa moça bonita aqui que eu amo. As outras são minhas irmãs. E sabe o que o Paulo diz? O apóstolo Paulo diz: Ari, quando você for tratar as outras que não são sua, trate-as como suas irmãs, trate como sua mãe, trate como se você estiver tratando a sua avó, sua filha, com carinho, com respeito. Esses homens que estão aqui não lhe pertencem. Se você é casado, seu marido está aqui, olhe para ele, ele é seu, mas os outros não. Por isso, mulher, quando você se vestir, vista-se para o seu marido, não vista-se para a comunidade. Porque quem se veste para a comunidade está na caça. E aí ela expõe o seu corpo, porque na verdade ela quer mostrar suas delícias para os outros homens. Queridos, nós somos de Jesus. A coisa mais difícil que eu acho, irmãos, é aqui no seio da igreja, no dia de ceia, num dia de louvor a Deus, a gente olhar para uma pessoa, uma irmã, e ver essa irmã exposta. E eu fico pensando: se essa mulher não tem marido, será que esse cara não olhou que ela está demasiadamente exposta, que está com parte dos seios todo para fora, que as suas pernas estão para fora? Será que não tem um marido em casa que fala assim: minha filha, essa não é uma roupa adequada para você ir para a igreja e nem sair para a rua, você é minha, esse negócio aí é meu. Não era nem para comprar. A coisa mais difícil que tem é mães que não conseguiram serem transformadas e deformam suas filhas, vestindo suas filhas como se elas fossem mulheres da vida. Saia na rua e você vai ver, uma atrás da outra. E muitas delas têm Bíblia em casa, frequentam igrejas,
Mas quando sair para a rua, sai como uma qualquer. Você não é tangerina, laranja, podre de esquina. Você é morango dos Alpes. Você é de Deus. E para chegar a você tem que subir o monte, aleluia. E para chegar até você tem que pagar o preço, sim. Tem que se converter a Jesus, aleluia. Você precisa mostrar isso na sua maneira de ser, na sua maneira de viver. Deus está procurando pessoas diferentes. Vá, Pedro, vá, João, procure o homem com um cântaro com água. Você está fazendo diferença na escola? Você está fazendo diferença na faculdade? Você está fazendo diferença no trabalho? Você se relaciona sexualmente com as pessoas do seu trabalho? Você trai o seu marido, a sua esposa com as pessoas do seu trabalho? Você está se relacionando de maneira correta com os irmãos aqui da igreja? Está fazendo a diferença? A gente fala do pecado do sexo como se fosse o único e o pior. Não, linguarudo, fofoqueiro, levantador de falso, é pecado igual, está condenado igual. E as igrejas estão cheias de linguões. A língua não cabe dentro da boca. Murmurador, caluniador, falam mal de todo mundo. Se o pastor é careca, fala mal. Se o pastor é cabeludo, fala mal. Se o pastor anda descalço, fala mal. Se o pastor anda cansado, fala mal. Não importa, fala mal do miserável. Deixa eu guardar aqui o boneco, não tem nada com isso, coitado. Fala mal do diácono, do professor, fala mal de todo mundo. Murmurador. Deus está procurando gente que domou a língua, que está domando. Queridos, eu queria te dar uma informação boa para você aqui. Eu não estou aqui como alguém que já tem alcançado. Não, irmão, de vez em quando eu descubro que eu tenho um linguão desgraçado. De vez em quando eu descubro que eu preciso colocar os meus olhos nas rédeas, porque eles não estão livres para olhar para quem, qualquer pessoa, não. E não é o olhar, é como olha. É o que esse olhar ocasiona, a motivação desse olhar. Eu preciso constantemente estar colocando isso na presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu não cheguei ainda nesse estado. O apóstolo Paulo diz: eu não digo que tenho alcançado nada, mas uma coisa eu faço, olhando para Jesus, eu sigo adiante, aleluia. Eu estou no processo de santificação, e eu quero ser santo. Eu estou num processo de purificação. Deus começou uma obra em mim, mas não terminou ainda, irmãos. E eu acredito que aqui, esse lugar deve estar cheio de gente que Deus tem uma obra, que Deus está trabalhando. No meu caso específico, Ele faz hora extra. Eu não sei no seu, mas no meu Ele faz hora extra. E eu digo: Senhor, faz. Eu quero ter um coração igual ao teu. Eu quero ser alguém como aqueles que estão na Bíblia, dignos, ou melhor, indignos. Mas tu não nos usa segundo a nossa dignidade, nos usa segundo o seu querer, mas também por causa das minhas escolhas. Tem muita gente que diz que é crente, mas não faz diferença. Bebe cachaça, bebe cerveja, jogatina valendo dinheiro, assiste pornografia na TV, Netflix. Eu assisto Netflix quando tenho tempo, geralmente no dia de folga. Mas eu coloquei censura 12 anos. Eu mudei lá a faixa etária, porque a partir dos 12 anos, irmãos, é cena de sexo dentro do meu quarto, direto. Nu. Homossexualidade, cenas de homossexualidade constantemente, irmão, dá nojo. E eu falo assim: não está dando para assistir mais não. Tem gente que assiste, não acontece nada. E deve me dizer: olha, você viu essa nova série? Que série boa. Aí eu falei: é mesmo? Que legal, eu vou procurar saber. Aí eu vou lá e coloco a acha desgraçada da série. E aí no primeiro capítulo, nos primeiros 10 minutos eu paro e falo assim: não dá para assistir. Não dá para assistir. Como é que fulano está assistindo isso? Sabe, irmãos, eu descobri que intimidade é uma questão de aproximação de Deus. Como é em qualquer relacionamento. Tem gente que é mais próxima, e porque é mais próxima, não convém. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, Jesus nos ensina
que quem muito é dado, muito é exigido. Tudo bem se Deus não se mostrou, não deu nada, não se apresentou nada para você. Então você pode até assistir os seus filmes e as suas escolhas. Mas Deus tem me revelado coisas, irmãos. Deus tem mostrado coisas para mim. Eu tenho lido a Bíblia, eu tenho falado, Deus, eu quero mais. E Ele vai acendendo a luz, e eu vou entrando, e eu vou entrando. E aí o Espírito Santo falaria, você está entrando numa área agora que você não pode voltar. Você não pode mais se dar o luxo, Ari, de perder o que eu estou te mostrando, por essas coisas aí que o mundo te oferece. Sabe, irmãos, e é aí que mora a diferença. É que tem membros da igreja, é que tem líderes, diáconos, professores de escola dominical e até mesmo pastores que fazem as suas escolhas. Eles continuam vivendo de acordo com aquilo que a sociedade lhes apresenta. Mas existem outros que perceberam que Deus se mostra apenas para um grupo seleto. Que Deus se revela, que o Espírito Santo vem sobre alguns que fazem a escolha certa, que diante da malignidade, da indecência, da imoralidade, do pecado, eles dizem, Senhor, eu não quero fazer isso. E algumas vezes, algumas dessas cenas, eu já falei para Isabel, eu não quero nem ver. Eu fecho até os meus olhos, sabe por quê? Porque essas coisas ficam gravadas na minha mente aqui, e depois eu fico me lembrando daquelas fotografias, daquela imagem, aquilo me faz mal. E o Espírito Santo diz, Ari, você não te chamei para isso. Se você quiser continuar comigo, você vai ter que abrir mão do Netflix, dos filmes, das novelas. Você vai ter que abrir mão desse suposto entretenimento, que na verdade não vai te entretener. É um esvaziamento de Deus. Eu preciso fazer essas escolhas. Quem faz essas escolhas, a Bíblia chama de crente espiritual. Não é o pastor aí que fala isso, é o apóstolo Paulo que ensina. Que existem dois tipos de gente que frequenta a igreja, que anda com Jesus: carnais e espirituais. E aí você diz aí, eu sou carnal ou sou espiritual? Não é difícil. Carnais são aqueles que andam segundo o desejo da carne. Isso. Não são animais, mas vivem como? Por quê? O animal vive por instinto. O instinto diz que ele tem que beber água, ele bebe água. Que ele tem que comer, ele come. Que ele tem que buscar uma cachorra, ele busca uma cachorra. Que ele tem que buscar um cachorro, ela busca um cachorro. E aí não importa. Fica aquela fila, 350 cachorros, e lá vai ela na frente, aquela multidão de cachorro atrás. É instinto. É instinto, mas eu não sou cachorro. Eu não sou cachorro, não. Já dizia um velho cantor, famoso por essa música, Valdir Soriano, lembrei agora. Talvez primeira vez que eu faço uma aplicação tão correta dessa música. Eu não sou cachorro, não. Eu não vivo segundo instinto. Eu posso escolher. Não existe uma sina, não existe um carimbo, não existe uma circunstância fisiológica que me leva a agir daquela maneira. Não, eu sou um ser humano, Deus me fez livre, eu posso escolher, aleluia. E aqueles que escolhem não andar segundo os preceitos, os desejos da carne, a Bíblia chama de espiritual. Mas aqueles que estão presos aos desejos da carne e que andam no mundo, satisfazendo os seus desejos, embora estejam na igreja, deem dízimo, cante no coral, sejam pastores, desenvolvam algum tipo de ministério na igreja, mas eles continuam sendo carnais, porque suas escolhas são sempre escolhas que têm a ver com os seus desejos carnais. Mas pastor, eu estou aqui no mundo, eu também tenho desejos. Eu também. Nós todos temos desejos. Só que o crente espiritual não é controlado por eles. Ok? Deus capacita o crente espiritual para controlar os seus desejos. E você não pensa que eu tenho vontade de fazer um monte de coisa? Tenho. Minha mãe dizia assim quando eu era pequeno: Ari, fecha essa geladeira. Mas eu estou com vontade de comer um pudim. Vontade, dá e passa. E eu descobri mais tarde, conversando com a minha esposa, que dentro da psicologia tem um conceito, uma orientação, que diz que quando a pessoa está muito tentada a voltar ao vício, a algum problema psicológico, ele fica debaixo de pressão. Se ele aguentar 15, 20 minutos, vai passar. Vai passar.
Não vai ficar sendo atormentado o resto do dia, não vai passar. Vem uma onda, e aí você suporta aquela onda, vai orar, vai clamar ao Senhor Jesus, e aí o Senhor te dá a vitória. Irmãos, eu também tenho desejos, como todos os irmãos, mas uma coisa eu faço, eu resisto. Eu digo, eu estou com uma vontade danada, mas eu não vou fazer isso, porque eu amo Jesus. E quando eu digo não para o pecado, para as coisas do mundo, para as coisas da carne, eu estou dizendo para Jesus assim: 1000 vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim. Tentação de roubar, de abrir coisas no mercado. Eu estava no mercado ontem com a minha esposa e toda hora a moça falava: por favor, não abra, não coma no mercado, não abra os envelopes, as embalagens, por favor. E aí eu olhei para Isabel, comentou comigo: que coisa, que desgraça, né? A mulher tem que ficar falando, porque senão o mau caratismo, a falta de educação, a falta de caráter faz com que as pessoas saiam abrindo, comendo aquilo dentro do mercado e depois não pagam. Aí depois a gente diz que é só no Senado que tem bandido, que é só na Câmara Federal que tem bandido. Não, mas os mercados estão cheios. Gente que recebe troco a mais e não devolve, que ainda diz, é crente, ainda diz que foi bênção de Deus. Você pensa que eu não tenho tentação? Eu estava viajando com a minha esposa e estava numa praça muito bonita, vendo toda a praça, flores lindas. Não era aqui no Rio de Janeiro, era fora do Rio. E aí eu notei que tinha uma bolsa em cima de um banco da praça, e eu procurei o dono. E a bolsa está lá, e eu falei: meu Deus. Aí eu fiquei perto da bolsa, sentei perto da bolsa, fiquei ali, porque se o cara estiver aí, ele vai, né, voltar. Esperei 1, 2, 3, 4, 5 minutos, o cara não apareceu. Eu falei assim: olha, esqueceram essa bolsa aqui. Eu peguei a bolsa e botei aqui no meu ombro. Aí veio aquela vozinha assim: ganhou, hein? Que bênção. Será o que tem aí dentro? Aí chegou o meu filho: ih, pai, pela bolsa, eu conheço, isso é um drone. E um drone, um caser de drone com máquina fotográfica, deve estar custando uns $3.000 um drone dessa qualidade que está aí. E aí eu falei assim: não, a gente tem que procurar o dono. E aqui na minha cabeça assim: você ganhou. Sai daí logo, vai embora. E eu falo: não, o dono deve estar por aí, ele vai procurar desesperado, porque eu estaria procurando. E eu estou olhando, subi no banco, fiquei em pé, e a voz aqui: não, cara, vai embora, porque se o cara aparecer, ele já não vai te achar, vai embora. E meu filho, e chegou a Isabel: que é isso? Olha, que bolsa é essa? Você vai deixar aqui. Mas eu falava: a gente tem que achar o cara, o dono dessa bolsa, mas a voz está aqui, vai embora. E eu falei assim: era um cara, você não lembra como ele estava vestido? Eu não lembro, eu passei aqui, eu acho que ele estava com um blusão vermelho. E aí eu estou olhando, daqui a pouquinho está vindo um senhor lá, baixinho, não estava de blusão vermelho. E ele está vindo, e ele está vindo na minha direção. E ele falou assim: senhor, eu falei assim: oi, essa bolsa, eu falei assim: eu achei aqui, estou procurando o dono. Ele falou: sou eu. Eu falei: então é seu, toma aqui. Eu estava aqui desesperado, sem saber para quem entregar. Ah, irmão, que alívio no meu coração. Porque se eu saísse no minuto anterior, aquele homem não ia me achar mais nunca. Mas alguma coisa me dizia: não é seu. Ah, mas me ensinaram na escola que achado não é roubado. Quem perdeu é que é relaxado. Ainda faz rima o miserável. Irmãos, tem que valer dentro de mim, de você, essa conversão. Você vai ser tentado, coisas vão aparecer na sua mente,
Você vai ser chamado para o pecado toda hora, mas tem que valer, tem que ter peso aí dentro de você. Eu sou de Cristo, não importa se eu estou de férias, se eu estou na igreja, se eu estou no cinema, se eu estou no mercado, se eu estou na rua, se alguém me conhece, ou se eu estou no lugar onde ninguém me conhece. Deus está me vendo, eu sou de Cristo. Segue o homem do cântaro. Vamos ficar de pé. Só deu para pregar aí. Mas se Deus nos permitir, eu continuo falando sobre esse tema semana que vem. Só à noite, porque de manhã eu já fui nele todo. Quase todo. Você não quer seguir o homem do cântaro? Esse homem do cântaro é o terceiro ponto. Ele simboliza o Espírito Santo. Jesus disse assim, olha, encontre-o. Quando você encontrar o homem com um cântaro de água, siga-o. Não é só encontrar, segue-o. Mas não é para falar com ele? Não. Não é para perguntar para ele? Não. O homem não vai lhe falar nada. Você só vai identificá-lo no meio da multidão e segui-lo. Tem alguém aqui que já identificou o homem com cântaro de água? Esse homem com cântaro, ele aparece nesse contexto e desaparece daí a alguns momentos. Ele representa o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus prometeu. Ele aparece como guia, como orientador. Os homens não sabiam o que fazer. Jesus disse, entra na cidade. A cidade não era pequenininha. Você imagine a muvuca de Caxias. Aqui, essa muvuca que está aqui embaixo. Imagine. Um dia bem cheio, véspera de Natal, a cidade apinhada, perto da Páscoa, gente de todo lado. E aí Jesus disse assim, entra na cidade, identifica o homem com cântaro e depois segue. Você imagina o desespero do Pedro e João. Meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? Achar um homem com cântaro é complicado, porque primeiro, isso não é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher. Será que tem algum homem que vai colocar um cântaro e sair aqui só para a gente achá-lo? E João deve ter dito, se Jesus falou é porque tem, vão ficar de olho. E eles estão no meio da muvuca, no calçadão principal da cidade, olhando. Daqui a pouquinho eles veem um cântaro, só o cântaro passando assim, porque está em cima do ombro. E fala assim, ó, tem um cântaro ali. Quem é que está levando aquele cântaro? Aí é uma mulher, não é, então não é. E aí vem outro cântaro. Aí outra mulher. Mas daqui a pouquinho vem um cântaro que parece grande, mais alto. E eles olham o cântaro no meio da multidão. E eles identificam, é um homem, é ele. Jesus disse, é ele, é esse homem. O que a gente faz agora? Segue o homem. Segue o homem. Eles não perguntaram nada para o homem, só foram seguindo. E o homem entrou numa esquina, e entrou em outra, e entrou em outra, e subiu uma escada. E quando subiu uma escada, eles se deram em uma casa, em um lugar no primeiro andar. E o homem entrou lá para dentro. E aí Jesus disse, depois que vocês entrarem no lugar, vocês vão perguntar para o dono da casa, é aqui que o Senhor Jesus mandou que nós preparássemos a ceia. Um lugar de comunhão. Este é o lugar em que Jesus quer ter comunhão com seus discípulos nesses últimos momentos. Que fantástico. O homem com cântaro os guiou até o lugar no primeiro andar. Tudo aqui tem um simbolismo especial. Aleluia. O dono da casa é Deus. Aleluia. É o Espírito Santo quem nos conduz para o lugar aonde está Deus. É o Espírito Santo que nos conduz para um lugar de intimidade com o Senhor Jesus. Era o último momento de intimidade. Eles entraram e perguntaram, é aqui? Está tudo mobiliado? É aqui que nós vamos preparar um lugar à mesa, um lugar de comunhão? Jesus diz para a igreja de Laodiceia, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e seguir o homem do cântaro de água, ele vai ter comunhão comigo e eu vou ter comunhão com ele. O Espírito Santo foi derramado, ele está entre nós, em nome de Jesus. Pare de seguir homens, pare de seguir criaturas e pessoas no Facebook apenas. É lógico que isso não tem a menor importância, você pode seguir quem você quiser, mas o que a Bíblia está dizendo é que você deve seguir o Espírito Santo de Deus, porque ele sabe o caminho da intimidade, ele sabe o caminho do relacionamento, da intimidade com Jesus. Ele vai te conduzir para um lugar alto, onde Deus está preparando.
onde Jesus está preparando um lugar para mim e para você. Segue o homem com um cântaro de água. O homem representa o Espírito Santo. O cântaro com água, a água daquele cântaro representa a palavra de Deus. É o homem com cântaro de água que vai te dessedentar, que vai matar a tua sede. A palavra de Deus nos dessedenta. Jesus disse: eu sou a água da vida, e aquele que de mim beber nunca mais terá sede. Aleluia. O homem com cântaro com água representa o Espírito Santo, que vai servir a você a água cristalina, a água pura, a palavra de Deus. E esta água não apenas vai dessedentar você, mas ela vai limpar você, vai lavar você por dentro. Aleluia. São os detergentes de Deus, é a ação purificadora de Deus. Existem duas ações purificadoras de Deus. A primeira é o sangue de Jesus vertido na cruz. O sangue de Jesus tem poder para limpar pecados, sim, mas a palavra de Deus tem poder para lavar os nossos corações. Jesus chegou diante dos seus discípulos e disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Essa palavra lava, essa palavra purifica. É por isso que você precisa ler a Bíblia, é por isso que você precisa voltar-se para a palavra de Deus, porque enquanto ela dessedenta, ela alimenta a sua alma, ela vai purificando o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. Você vai sendo separado para Deus. Quando eu faço a minha escolha para seguir o homem com cântaro de água, automaticamente eu estou escolhendo água viva, eu estou escolhendo purificação para mim. Aleluia, aleluia. Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus agora? Eu creio que você está pronto. Deus já falou para você. Você gostaria de seguir o homem com cântaro e com água, com cântaro de água? Você gostaria? Levante a sua mão assim: eu quero, pastor, eu quero sair daqui hoje lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu quero a salvação. Aleluia. Minha vida seja assim para o Senhor Jesus. Há um hino da harpa que diz assim: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Acha essa letra para mim. Que os meus sempre tu por mim. Aleluia, aleluia. Opera em teu favor. A minha alma, aleluia. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que os meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal mansão. Aleluia. Sua voz me faz ouvir. Aleluia. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já, seja o meu tempo já, consagrado ao teu labor, consagrado ao teu labor. Que os meus lábios, Jeová, que os meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, Falem só do teu amor. a minha alma, a minha alma, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, No teu